O Despertar do Espírito. Capítulo 3, parte A. Problemas psicológicos contemporâneos. A volúpia pela velocidade, em ânsia indomada de desfrutar-se mais prazer, ganhando-se o tempo, que se converte em verdadeiro algoz dos sentimentos e das aspirações, vem transformando o ser humano em robô, que perdeu o sentido existencial e vive em função das buscas cujas metas nunca são conseguidas em face da mudança que se opera no significado de cada uma. A superpopulação das cidades, desumanizando-as, descaracteriza o indivíduo, que passa a viver exclusivamente em função do poder que pode oferecer comodidade e gozo, considerando as demais pessoas como descartáveis, evitando vincular-se-lhes afetivamente pelo receio que mantém de ser utilizado e esquecido, em mecanismo inconsciente sobre o comportamento que conserva em relação aos outros. O egoísmo passa a governar a conduta humana e todos se engalfinham em intermina luta de conquistar o melhor e maior quinhão, mesmo que isso resulte em prejuízo calculado para aqueles que partilham do seu grupo social. Nesses conglomerados, a astúcia parece substituir a inteligência, e o imediatismo desestrutura todas as manifestações éticas que fazem parte das conquistas da inteligência e da civilização. A diminuição do espaço constrange aquele que ali reside e alucina-o, por impedi-lo de movimentar-se saudavelmente e de viver com dignidade, empurrando-o para a busca desordenada de substitutivos emocionais que lhe são negados pelas justiças e cruezas dos interesses mesquinhos, atirando-o no desespero sem quartel. Proliferam os contrastes socioeconômicos e, de imediato, os sociomorais, separando os indivíduos que se alçam, os primeiros, às posições invejáveis, e os segundos que são atirados aos pardieiros da vergonha, da miséria, do abandono, onde vicejam os crimes hediondos e a indiferença pela vida, caso também não acontecesse o mesmo, guardadas as proporções compreensíveis com os grupos privilegiados nos quais predominam a abastança e o tédio. De forma idêntica, a riqueza que aumenta em um país conspira em favor da miséria em outro, que se depaupera, enquanto o afortunado que o explora progride ampliando a área dos conflitos individuais que explodem mais tarde em lutas coletivas, em guerras destruidoras. Nesse campo, eivado dos espinhos, da insensibilidade pela dor do próximo, pelo abandono das multidões esfaimadas e enfermas, pelo desconforto moral que se espraia aos valores éticos, por sua vez, passam também a ser contestado pelos que se consideram privilegiados, atribuindo-se o direito de qualquer conduta que o dinheiro escamoteia e a sociedade aceita. A inversão dos conteúdos psicológicos individuais e coletivos demonstra a imaturidade moral e espiritual de indivíduos e grupos sociais, cujos objetivos existenciais estiveram vinculados, durante a formação da personalidade, no utilitarismo, na conquista do poder, para usufruir na construção do ego que se insensibiliza, a fim de fugir à responsabilidade dos deveres da solidariedade e da participação. Aquele que se isola no interesse pessoal escraviza-se-lhe, tornando-se vítima de si mesmo, apresentando um rosto feliz e vivendo uma experiência atormentada. Por sua vez, a ciência e a tecnologia, auxiliando o progresso da sociedade, deixaram nas mentes a impressão de serem portadoras do poder absoluto,
capazes de preencher as lacunas das necessidades, acreditando que trabalhavam apenas o homem físico, animal, social, olvidando propositadamente o espiritual, aquele que é a realidade do self eterno. De fato, as conquistas contemporâneas libertaram o ser humano de muitos pesados labores, mas não conseguiram preencher-lhe o vazio existencial, que tem sido fundamental em todo o processo da evolução psicológica e psíquica do mesmo. A falência desses valores e conquistas é inegável, tornando-se inadiável uma mudança de proposta filosófica e de conduta psicológica humana. Violência urbana. Herdeiro do primitivismo antropológico, do qual ainda não se libertou e predomina em sua natureza, o cidadão acuado reage, passa a agredir porque se sente agredido, desde que dilapidado nos seus direitos humanos mínimos que lhe não foram concedidos. Mitologicamente, o ser humano pode ser dividido em duas partes. Acima do diafragma encontra-se na luz do dia e abaixo na sombra da noite. Desse modo, as funções superiores da circulação, dos sentimentos, do pensamento, da respiração encontram-se na área nobre, iluminada, enquanto que as de excreção, sexo e reprodução no campo sombra, sem o necessário controle, equiparando-se ao animal. Essa herança física do animal corresponde às suas reações emocionais, que estão fora do controle da mente e o levam a delinquir. Por outro lado, trazendo as marcas genéticas delineadoras do caráter caprichoso e enfermiço, resultado do clã onde nasceu por imposição das leis da evolução, se encontrasse apoio social e orientação espiritual mediante uma educação global, seria possível infundir-lhe coragem para lutar contra os fatores adversos, alterar os projetos e as aspirações, insistir no bom combate para realizar-se como ocorre sempre com os espíritos fortes, delineadores dos destinos felizes da humanidade. Após haverem nascido em situações hostis e grupos subjugados pela escravidão racial, política, comunitária ou sob injunções limitadoras degenerativas. Basta que sejam recordados os exemplos incomparáveis de Sócrates, Epiteto, Lincoln, Gandhi, Steinmetz, Martin Luther King Jr., entre muitos outros, que não se deixaram vencer pela situação de penúria, de enfermidade ou de desprezo, por onde recomeçaram a existência, pontificando nos ideais que levaram adiante, facultando aos pósteros a oportunidade de serem mais felizes e dignos do que eles próprios tiveram ocasião de experimentar. Certamente eram possuidores de estruturas psicológicas superiores, trabalhadas em muitas reencarnações que volveram ao proscênio terrestre com missões específicas de que se desincumbiram com sofrimento e elevação. A expressiva maioria, porém, daqueles que não possuem esses traços fortes da individualidade espiritual, afoga-se nas águas torvas das injustiças e misérias humanas, sendo empurrados para o crime, que começam a desenvolver na infância mal cuidada, submetida a tratamento subhumano em meios hostis e contaminados pelas doenças da alma, da sociedade, das perversões. Noutro aspecto, a violência encontra-se embutida nos instintos básicos do ser, ainda não superados, e além das suas manifestações patológicas, a falta de educação ou o exemplo dos vícios com os quais convive, com a ausência absoluta do sentido ético, da dignidade moral, ficam esculpidas nos seus tecidos emocionais
as condutas agressivas e violentas de que se nutrem. O ócio que trabalha em favor do amolecimento do caráter é também morbo que enferma o construto do ser psicológico, danificando-o mortalmente. Sob outro aspecto, nos meios sociais bem aquinhoados, a tecnologia ofereceu tantas comodidades que o tempo passou a multiplicar-se, libertando o indivíduo de muitos labores que as máquinas executam com superior desempenho, deixando-o sem muitos deveres ou quase nenhum, psicologicamente conduzindo-o à busca de emoções fortes para fugir do desespero íntimo, transferindo as suas condutas para a violência. Quando não se é bem educado, age-se por instinto, por automatismo psicológico de autodefesa, em processo inconsciente de agressão, precatando-se para não ser agredido. Essa violência que estruge no âmago do ser e o leva a agredir aquele que lhe está mais próximo, conduz-o à criminalidade, tão logo lhe surge a oportunidade, deixando-o mais devorar-se pelo sentimento do ódio que o domina, ou da indiferença ante o que pratica, por acreditar que está agindo conforme vem sendo tratado pela sociedade. A ausência do discernimento, portanto, de consciência ante o que deve e pode fazer, em relação ao que pode, mas não deve executar, ou ao que deve, mas não pode produzir, impulsiona-o sempre a dar continuidade aos desmandos que o converte em um revel, mais digno de reeducação do que propriamente de punição. Enquanto os governos e a sociedade não compreenderem que o problema da violência se deriva de muitos fatores psicossociológicos que podem ser corrigidos, porque mórbidos, perversos pelas injustiças de que se revestem, o desafio crescerá, ameaçando a própria estrutura da comunidade na qual prolifera o soldo da revolta e do ressentimento de todos quantos lhe sofrem o gravame. Naturalmente, outros fatores preponderantes contribuem para a violência, especialmente as psicopatologias que acompanham o ser humano, exigindo tratamento adequado, mas são em número menor do que aqueles que resultam da indiferença humana em relação aos menos favorecidos. Os lares totalmente desestruturados nos bolsões da miséria socioeconômica, os genitores psicologicamente enfermos pelos sofrimentos que experimentam, perversos no trato com as crianças que lhes pesam como verdadeira maldição, geram medos infantis, traumas profundos, angústias e ressentimentos que eclodirão mais tarde em crimes hediondos, sem que tenham qualquer consciência do que estão praticando. Tão natural se lhe faz esse mórbido comportamento. A tecnologia desalmada, a sociologia escrava dos interesses de grupos e de governos insensíveis, criaram os gigantes que agora se voltam contra elas. Havendo eliminado o sagrado, mediante a zombaria, o desrespeito pelas heranças culturais e antropológicas da crença na imortalidade da alma e em Deus, desestruturaram o ser humano e nada lhes ofereceram como substituto, deixando-o órfão de valores idênticos, portanto, sem rumo. Essa violência contra o passado desarticulou as esperanças do futuro. As raízes psicológicas do ser humano não podem ser extirpadas sem danos graves para a sua formação ética, porquanto tal ocorrência lhe estrangula os sentimentos de amor, de humanidade e de respeito à vida. A violência é doença da alma que a sociedade permitiu se contaminasse. Uma revisão dos conteúdos sociais e éticos, o reconhecimento da necessidade terapêutica do indivíduo, buscando Deus e a religião, sem dogmas nem castrações,
abrir-lhe-ão espaço emocional para a paz, a compreensão, a não violência, o amor. Oxalá vicejem nas mentes os sentimentos de responsabilidade pelo próximo, de solidariedade pelo vizinho, de respeito pelo cidadão, de construtor do futuro, e a violência cederá lugar à mansuetude, à pacificação.